Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a edição de terça-feira do Jornal 2. Paulo Portas e Maria Luísa Albuquerque foram ao Parlamento falar do pós-Troika. As exportações continuam a ser uma das apostas para o crescimento da economia. Neste Jornal 2, a entrevista a Miguel Novaes Cabral. Vai começar o ano letivo e muitas escolas mudam de sítio. Até onde esta mudança vai alterar a organização de vilas e cidades? Já a seguir, a entrevista a Paula Teles. Há armas americanas, muitas armas, nas mãos dos radicais do Califado. Pires de Lima admite abrir o debate sobre a descida de impostos no próximo ano. No telejornal da RTP, o Ministro da Economia não escondeu que a redução de impostos é uma posição que defende há algum tempo, mas o debate ainda tem que ser feito com todo o Governo. A diminuição da carga fiscal não significa, do meu ponto de vista, automaticamente que não se possa pensar, discutir, debater aquilo que podem ser reduções pontuais em alguns impostos em Portugal no próximo ano. Há um compromisso já assumido pelo Governo e também pelo principal partido da oposição, o que dá valor reforçado a esse compromisso para se dar continuidade à reforma do IRC nos próximos anos e, portanto, ela deve, obviamente, ter expressão na proposta de Orçamento de Estado para 2015. E há um debate, eu não quero tornar esse debate público, mas há um debate que deve ser feito em Conselho de Ministros, de uma forma responsável, obviamente não pondo em causa os objetivos de consolidação orçamental que temos assumidos ao nível da Comunidade Europeia, da União Europeia, no sentido de perceber que tipo de reforma do IRS se pode fazer. Pedro Passos Coelho tinha afirmado esta manhã em Atenas que Portugal irá apoiar o pedido irlandês para o pagamento antecipado de parte do empréstimo ao FMI. O Primeiro-Ministro, quando foi questionado sobre uma descida de impostos, como estava a acontecer na Grécia, afastou essa ideia. Veio apoiar o amigo António Samaranch, mostrar o exemplo português e as vantagens de estar fora do programa de resgate. Deciding for ourselves what is better, which makes a lot of difference. A tal ponto que nesta fase pode apoiar a pretensão irlandesa de pagar antecipadamente o empréstimo do Fundo Monetário Internacional. It's not decided already if it is important for us to do the same at the same time, but of course we will profit the occasion to do the same when the profit can be the same too. Mas nem em tudo Portugal serve de exemplo. À pergunta sobre a redução de impostos, respostas totalmente diferentes. When you have a high indebtedness level, when you must have confidence to get the necessary financing in the markets, then you don't have room of maneuver to fail to mismatch your targets. So the government will praise the necessary efforts to get the 2.5% deficit in GDP next year. If one goes through the necessary changes in the structure to avoid and avert any chances of tax evasion, then it becomes absolutely necessary to lower the tax rates, because if you don't, then the economy is going to suffocate. Numa visita essencialmente destinada a mostrar aos gregos o bom exemplo português, Passos Coelho regressa a Lisboa com dois bons exemplos, mas gregos. O Primeiro-Ministro, que é economista, vai baixar os impostos e considera que a redução do IVA na restauração de 23% para 13% é um sucesso sem diminuição na receita. Mas, naturalmente, a Grécia não é Portugal. Pedro Escoto e António Esteves Martins, RTP, Atenas. A TAP deverá comprar 2 novos aviões e contratar mais pilotos e tripulantes da empresa e o Governo traçará um plano de crescimento para evitar os problemas deste verão. Voos cancelados, atrasos, problemas técnicos. Foi complicado o início de verão para a TAP, mas o Governo garante que a empresa aprendeu com os erros.
Os problemas resolveram-se com atitudes firmes por parte da empresa. Foi apresentado pela empresa um plano de médio prazo, que passa, por exemplo, pela existência de aviões de reserva para os momentos críticos da atividade, nomeadamente do verão, e pareceu-nos uma boa atitude, aprender com os erros que podem existir do ponto de vista de planeamento operacional. Fora dos picos de verão, nós temos aviões reserva. Uma nova aquisição. Normalmente, mas será uma nova aquisição, analisamos até a hipótese de 2 novas aquisições. Novos aviões e também mais pilotos e tripulantes. Tudo para evitar que os problemas se repitam, apesar do aparente regresso à normalidade. E a operação de agosto foi quase que um recorde em termos de histórico de TAP. Nós operamos com 99,4% de eficiência. Numa reunião entre o Governo e a gestão da TAP, a privatização não terá sido falada, mas o Executivo reafirma que os recentes problemas não vão condicionar o processo. Nós não privatizaremos por causa de uma maior ou menor percepção de segurança. A empresa continua tão segura como era antes, continua mais robusta do ponto de vista económico e financeiro. Quanto a datas para a privatização, o Governo nada diz. Depois de 3 anos de troika, o Governo entende que o país está melhor. Mas os partidos da oposição acham que os sacrifícios dos portugueses não valeram a pena. Lado a lado, Paulo Portas e Maria Luísa Albuquerque fecham no Parlamento o programa de assistência financeira, com críticas do maior partido da oposição. Terá mesmo valido a pena empurrar o país para esta situação, para esta tragédia? Quase 400 mil postos de trabalho destruídos depois, valeu a pena? Fiquei estarrecido. Quem duplicou o valor da dívida em muito poucos anos foi o Partido Socialista. Quem nos deixou um déficit próximo dos 10% foi o Partido Socialista. É apenas a sua pergunta, que parte de uma amnésia absoluta, que me obriga a lembrar isto. Portugal tem hoje uma almofada financeira para enfrentar possíveis tempestades nos mercados, conseguida, diz a Ministra, com uma economia mais competitiva e um consumo privado mais animado. Será que os sacrifícios valeram a pena? Será que o aumento estrutural da pobreza em Portugal valeu a pena? Será que o desemprego valeu a pena? Será que a imigração valeu a pena? Só se pergunta, valeu a pena quando nós podemos escolher ir por um caminho ou ir por outro. Em maio de 2011, Portugal estava a semanas de não poder pagar salários nem pensões. Como é que a senhora deputada resolveu o problema? Nenhum de nós tem o dinheiro no bolso aqui. Mas ainda não está tudo resolvido, diz a Ministra, o que a obriga a manter o rigor. A ideia é que seja cada vez menos difícil, mas nunca podemos cair no erro de achar que já é tudo tão robusto que agora já podemos outra vez fazer disparates, já podemos outra vez cometer erros. O Governo considera que o país se destaca na Europa pela recuperação económica. Não entende por isso, Paulo Portas, os elogios da diretora do FMI ao caso de Espanha. Eu acho que só pode ser um lapso involuntário, porque Portugal avançou significativamente na redução do desemprego, chegou a estar perto de 18% e está neste momento na ordem dos 14%. A verdade é que Espanha continua com uma taxa de desemprego na ordem dos 25%. Posições de governo e oposição que não mudaram em 3 anos de programa de assistência financeira. Na tarde de hoje, o Parlamento debateu também o caso Banco Espírito Santo. Miguel Tiago, do PCP, e a Ministra das Finanças trocaram argumentos sobre os efeitos do resgate ao banco. Não terá merecido a atenção da Troika, mas os problemas do Banco Espírito Santo não foram esquecidos pela oposição no balanço aos 3 anos de programa de ajustamento. Não se compreende como é que a Troika esteve 3 anos em Portugal e não deram pelo BES. Perceba a pergunta que faz sobre se não deram conta do BES. Acho a sua pergunta pertinente, mas isso terá, certamente, lugar próprio neste Parlamento para ser averiguado. A oposição teme que seja usado na ajuda ao BES dinheiro do Estado. É um empréstimo do Tesouro que vai ser devolvido pelo sistema financeiro. É isso que está na lei. Senhora Ministra, os bancos também não pagam empréstimos por decreto. Veremos onde é que vai rebentar a bomba do BES, isso não será nas mãos dos portugueses, como aliás até agora é onde está. Eu espero
ter o gosto ainda de aqui estar nestas funções quando isso acontecer e esperarei que o senhor deputado nessa altura reconheça que efetivamente os bancos pagaram o empréstimo ao Estado. Os impactos do BES não entram nas contas do déficit, insiste o Governo, mas mais um problema no sistema financeiro português fragiliza o Governo, diz o PCP. A senhora Ministra esteve neste Parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, a dizer que estava tudo bem com o Grupo Espírito, que estava tudo bem com o Banco Espírito Santo e que a exposição ao GES era mínima e que não seria necessária intervenção estatal e, se não estarei em erro, uma semana depois veio-se a verificar exatamente o contrário. O Sr. Deputado disse que a Sra. Ministra eventualmente não teria informação suficiente ou dados suficientes. Essa matéria será discutida em sede própria, como todos sabemos haverá uma comissão de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco Espírito Santo já tem luz verde, vai avaliar o modelo escolhido para o resgate e o impacto que pode vir a ter nos contribuintes. Os chamados setores tradicionais continuam a cativar mercados. As exportações de vinho do Porto estão a crescer em quantidade, mas sobretudo em valor. E a comparação é feita com 2013, até aqui, o melhor ano de sempre nas exportações. Mais de 43 milhões de garrafas vendidas. As exportações de vinho do Porto nos primeiros 6 meses do ano valeram 141 milhões e meio de euros. Andai todos para a frente, as cabeças todos à frente. Em comparação com 2013, o melhor ano de sempre, as vendas cresceram em quantidade, mas sobretudo em valor. França e Brasil são quem mais nos compra. O Canadá, quem melhor paga. O vinho do Porto representa 44% do valor total das exportações de vinhos portugueses, mas menos de 10% do volume. O setor não contribui em nada para o agravamento da balança comercial do país. Dados do INE mostram um aumento do déficit comercial em 527 milhões de euros. As importações cresceram 3 vezes mais do que as exportações no segundo trimestre deste ano. O país ocupa a 12ª posição na lista dos maiores produtores de vinho do mundo, mas sobe ao 10º lugar no ranking do comércio internacional. O vinho do Porto explica o êxito do país neste campo. Esta quarta-feira assinala-se a data da criação da mais antiga região demarcada do mundo. A demarcação pombalina, de 1756, é assinalada com a criação do Dia do Vinho do Porto. Debates sobre a conquista de novos mercados, provas e harmonizações gastronómicas vão marcar a iniciativa a cargo do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. O meu convidado, Miguel Novaes Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Boa noite, bem-vindo. Olhamos para os dados da nossa economia, dizia hoje Paulo Portas no Parlamento, ao lado da Ministra das Finanças, se não exportarmos mais, se não procurarmos novos mercados, a nossa economia não vai a lado nenhum. O vinho tem dado uma ajuda importante. Sem dúvida nenhuma. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos sobretudo, o vinho tem crescido bastante. Há 2 anos ultrapassou os 700 milhões de euros. Vinho em geral, exportações de vinho em geral, 700 milhões de euros. O ano passado, 725 milhões de euros. E aqui o vinho do Porto tem efetivamente um papel especial, porque o vinho do Porto representa, com cerca de 310 milhões de euros de exportações, representa cerca de 44% das exportações de vinho português, mas se olharmos apenas para os vinhos com denominação de origem e com indicação geográfica, aí o vinho do Porto já tem uma cota nas exportações de vinho português de cerca de 68%. E, portanto, tem também aquele selo de qualidade. Quem bebe o vinho do Porto bebe um pouco do país, do melhor que o país tem. É um lugar comum dizer-se que o vinho do Porto é o nosso grande embaixador, e efetivamente assim é, porque nós temos centenas de anos de história, houve gerações e gerações que trabalharam naquele território. Também é outro lugar comum, mas é efetivamente verdade que hoje é classificado como património mundial, e o vinho do Porto tem esse papel, tem nome em todo o mundo, digamos assim, e está presente em muitos mercados. E é um vinho produzido num país que está a atravessar uma crise profunda. Como é que este ano se vão fazer as vindimas? Vamos ter de novo estrangeiros a trabalhar ao lado dos poucos portugueses, digo eu, que ainda se atrevem a subir os socalcos do Douro para vindimar? Vai haver tudo. Enfim, as empresas, os proprietários procuram quem faça as suas vindimas e, enfim, obviamente é a mão de obra que aparecer. Faço esta pergunta porque não há muita mão de obra na agricultura no Douro. Embora seja uma região a crescer, falta sempre quem trabalhe. E é envelhecida. As questões sociais e culturais e económicas do Douro
são muito débeis e a situação, de facto, não é a melhor. Agora, de facto, há aqui um elemento matricial do Douro, que é a vinha e o vinho. E o vinho, que é, sobretudo, foi feito ao longo de séculos, ele foi, sobretudo, vocacionado para a exportação e ainda hoje assim é. Repare, cerca de 85% do vinho do Porto, 86% do vinho do Porto, são exportados. Portanto, isto há uma continuidade muito grande nestes números, o que quer dizer que o Douro, a região do Douro, é muito dependente das exportações. Por isso mesmo é que nós e começa a ser muito dependente também do turismo, que vem ligado a essa exportação. Quem bebe um Porto na Austrália ou noutro sítio qualquer tem vontade de saber onde é produzido. Sabe, cada vez mais o vinho é muito mais que ele próprio, como eu costumo dizer. O vinho está ligado a um território, está ligado às pessoas que o produzem, a uma paisagem, a uma cultura, a tradições, a um património, e tudo isto está ligado. Nós não podemos olhar apenas para aquilo que está dentro do copo, até porque aquilo que está dentro do copo, obviamente, normalmente nós não o bebemos sozinho, bebemos harmonizado com a gastronomia. Portanto, esta ideia de ligação, esta ideia holística, transversal, de que o vinho é um produto cultural, é um produto que está ligado a um conjunto de coisas, ajuda efetivamente a economia como um todo e um elemento cada vez mais importante da economia e da economia portuguesa, que é o turismo. O vinho é a vinha e o vinho, a vinha na qualificação do território, o vinho como produto de exportação e a chamar a atenção para o território, porque como o João estava a dizer, quem bebe um vinho, não importa aonde no mundo, quem bebe um vinho gosta normalmente, tem curiosidade para saber de onde é que vem este vinho, quem é que o produz, como é que ele é produzido, que tipo de paisagem é que está por trás, o tipo de solo, Mas nós estamos etc. a ajudar também à criação dessa marca. A nossa promoção Portugal Vinho está a ser bem feita para cativar os turistas, que são importantes também, até para as exportações. Desde há uns anos para cá, nós temos trabalhado sobre uma marca chapéu, Wines of Portugal, e é debaixo dessa marca chapéu que as coisas têm corrido bem. Portanto, há alguma união, porque as pessoas são muito individualistas, tradicionalmente. Não é só no setor A, o B ou C. No vinho também as pessoas são muito individualistas. Mas aqui num país pequeno, se formos muito individualistas, não iremos certamente a lado nenhum, digo. Mas somos, a verdade é que somos. Isto são questões culturais, portanto, idiosincráticas, diria. Mas, portanto, é necessário trabalhar muito com as pessoas. Repare, nós somos uma instituição, eu represento uma instituição, um instituto público, e, portanto, nós fazemos a nossa parte, não somos nós que estamos no mercado, não somos nós que vendemos. Quem faz esse trabalho são as empresas. E isso é muito importante dizê-lo. São as empresas que estão no mercado, são as empresas que penetram nos mercados, que conhecem os mercados. Nós ajudamos, obviamente, nós temos o nosso papel também e fazemos também o nosso trabalho, fazemos o nosso trabalho com as empresas. Manuel, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, olhar muito para um dia obrigado. simbólico. O Marquês quis criar esta região demarcada com pompa porque sabia que muitos anos depois seria exportadora e olhar também para um dos motores da economia portuguesa, a exportação de vinhos. O relatório é claro, o avião da Malásia foi abatido nos céus da Ucrânia, falta saber como e por quem. Portugal gasta anualmente cerca de 6.200 euros em média por cada aluno no ensino público. Uma média, no entanto, inferior à dos 34 países da OCDE, onde são gastos 7.370 euros com cada estudante. Se olharmos somente para o ensino superior, o investimento por cada aluno em Portugal está pouco acima dos 7.700 euros, enquanto a média dos países da OCDE aponta para 11.000 euros. Portugal é também um dos países da OCDE onde tem crescido mais o número de jovens que nem estuda, nem trabalha. Nem estudam, nem trabalham. São cada vez mais os jovens com curso superior sem trabalho. Fazem parte da geração nem. Nem tenho, nem nunca tive contrato de trabalho, nem tenho subsídio de desemprego. O fenómeno não é novo. Começou em 2005, numa década marcada pela palavra crise. E é esta a mesma palavra que a muitos jovens empurrou para o que hoje se traduz em números. No relatório da OCDE, Portugal é um dos países onde a percentagem de jovens que não estudam nem trabalham mais tem crescido. Em 2005, a chamada geração nem representava 12,9% da população. Em 2012, ano que serve de base ao relatório, eram já 16,6%. Destes, quase 12% são desempregados e, na maioria dos casos, estão nesta condição há mais de 6 meses. Os restantes estão inativos e, neste capítulo, a Turquia lidera a tabela. Mas Portugal aparece em 10º lugar, no conjunto dos 44 países analisados no documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.
sabemos que o nosso mercado de trabalho, apesar de revelar algumas tímidas melhorias, é um mercado de trabalho que está muito difícil para os jovens, em geral. Jovens qualificados, agora pela primeira vez ou recentemente, os jovens mais qualificados encontram dificuldades em entrar no mercado de trabalho, para os outros sempre foi difícil. Existem aqui constrangimentos de natureza estrutural, ou seja, não há emprego, não é? Em número nem em qualidade suficiente. Quando há, muitas vezes, é de tão má qualidade, não é? Em termos de contratos, de salários, de regalias, de direitos, que leva a que muitas vezes os jovens possam preferir entrar no mercado negro. O alerta para um sistema que pode ser posto em causa por uma geração que simplesmente não tem oportunidades. É uma preocupação política, desde logo, porque se nas camadas mais jovens poderá significar que o mercado, que a escola, não é, que no fundo devia ser a instituição que deveria abraçar estes jovens e dar-lhes uma formação, não está a captá-los ou a conseguir mantê-los na educação ou no sistema de ensino. Do ponto de vista dos mais velhos, não é, no fundo, pessoas já com alguma formação e que não conseguem uma inserção no mercado de trabalho, obviamente são pessoas cujas expectativas se veem engoradas diariamente ou constantemente e de um período muito prolongado de tempo. Estes são os jovens que eventualmente poderão pagar impostos, poderão fazer descontos para a Segurança Social, portanto todo o contrato social está, digamos assim, posto em causa. O relatório demonstra ainda que a crise teve efeitos expressivos na educação em Portugal. Entre os licenciados, o desemprego passa os 10%, praticamente o dobro da média dos países da OCDE, que se situa nos 5 pontos percentuais. Ainda assim, fica demonstrado que ter um grau académico facilita a vida dos jovens, têm mais acesso ao mercado de trabalho e são mais bem remunerados. Nas escolas temos assistido a uma profunda mudança com a criação de centros escolares, com a deslocação de escolas para fora das vilas ou das cidades. A minha convidada Paula Teles, do Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade. Boa noite, bem-vinda. Até que ponto esta mudança que estamos a fazer, deslocalizando escolas dos centros, criando estes centros escolares, significa também uma profunda mudança nas vilas, nas cidades, na nossa vida, no fundo? No fundo, exatamente, está a provocar, se calhar, muito transtorno para muitas pessoas. Esse é um dos problemas que nós estamos a viver no nosso país, na Europa e no mundo inteiro. Foi exatamente o levar a população para as periferias, que foram crescendo, algumas de forma até amontoada, sem, contudo, poder negar que existem periferias muito bem tratadas, normalmente junto às grandes áreas metropolitanas, imaginemos no caso do Porto, Matosinhos, etc., Gaia até, que foram criando áreas também boas, não é? Mas aquilo que se foi verificando foi um amontoar de casas, de edificações, de pessoas empurradas quase, diria eu, para a periferia, e hoje temos autênticos dónuts no centro das cidades. Os centros das cidades são buracos autênticos, casas fechadas, ruas que começam também a fechar-se pelo país inteiro, população muito idosa, alguma também com problemas de mobilidade, portanto, mobilidade reduzida, até diria deficientes. Mas esta mudança nas escolas, uma escola fora do centro de uma vila, quando a escola foi o centro dessa vila, podemos estar a criar uma outra centralidade. Mais do que isso, podemos estar a destruir a vida que há nas aldeias, porque as crianças, em vez de fazerem viagem de autocarro, os pais pensam, bem, vou comprar uma casa ou alugar uma casa ao lado da escola. Sim, mas a verdade é que nem tudo pode crescer como cogumelos à volta da própria escola, e os pais também não podem sempre estar a viver ao longo da escola, até porque também os pais passaram a ter uma vida profissional com muita mobilidade. Hoje trabalham-se em muitos sítios e os filhos também têm, é um ato muito complexo de os levar à escola e levá-los depois àquilo que é o pós-escola, etc. E estamos a ter atenção a isso quando desenhamos uma cidade, quando desenhamos uma vila, quando pensamos numa aldeia? Sim, nós, planeadores do território, engenheiros, arquitetos, urbanistas, todas estas pessoas que hoje desenham as cidades, têm ao longo do tempo pensado nessas questões todas. A verdade é que foram-se utilizando métodos que nós hoje temos a confirmação que não foram os melhores métodos, até porque este tipo de políticas veio trazer problemas muito grandes a nível da mobilidade. Repare-se que aquilo que foi o ir para a periferia à procura de maiores espaços, para ter casas melhores também, mesmo à procura dessas escolas, eventualmente, mas veio trazer hoje grandes problemas a nível dos gastos financeiros, a nível das locações, porque as locações são imensas, as mobilidades são muito grandes entre os centros e as periferias e também entre periferias com periferias, entre cidades que se cruzam, entre todas estas mobilidades. Então, hoje, o que nós temos que realmente fazer é repensar esses centros, repensar estas cidades todas e aquilo que está na moda, neste momento, na moda técnica, diria eu, é o reciclar a cidade, o voltar a
utilizar a cidade e o voltar a usar a cidade na sua multidisciplinaridade. Mas como? Trazendo a vida tradicional para as cidades, Exato. procurando outros mercados como, por exemplo, Porto e Lisboa estão a fazer? É o que nós precisamos. Nós precisamos de exatamente parar de gastar também. E deixar planear as cidades. Sabe que o facto de os ritmos também políticos, o ciclo político ser muito rápido e nós termos habituados a que o voto muitas das vezes depende da obra e não do planeamento, veio trazer uma rapidez muito grande, uma aceleração naquilo que era fazer a obra sem planeamento. Há muitos países... Mas muitas vezes fazer a obra significou ter uma rotunda ou ter uma estátua mais visível. O problema é que muitas vezes o problema é quando se fazem rotundas e chega-se à conclusão mais tarde que temos 70, 80 rotundas em que já não as pessoas, tipo carrossel, porque a cidade não foi planeada com calma, não foi de forma tranquila, e ter esta mudança pensada. na escola não pode significar isso também. Não podemos ter estradas da aldeia onde não passava um carro, ou passava um carro uma vez por dia, agora vamos ter que lá colocar um autocarro com crianças para levar quem lá vive para a escola. Mas o centro da cidade é sempre, por excelência, o centro das grandes oportunidades. Por mais vazia que a cidade esteja, e agora mais. E, portanto, o que nós temos neste momento que tornar a fazer é tornar a ocupar esse centro. E ocupar em termos heterogéneos e diversos também de classes sociais. Há centros que se tornaram moda e tão caros, que torna-se impossível também de lá viver e torna a estratificar a parte societal, que não é isso que se pretende. Uma sociedade é um palco, é um mosaico de diversas culturas, de pessoas com mais e menos possibilidades, pessoas de diversas religiões, de saberes e pessoas do mundo inteiro. E é aí que nós gostamos de viver, e é aí que nós gostamos de estar, é aí que nós gostamos de visitar e também de procurar esses encontros. O projeto que hoje aqui gostaria de falar é exatamente isso. É uma fórmula, uma plataforma que pretende que as cidades repensem os seus caminhos. Cidades de excelência, o título logo diz praticamente Cidades e vilas de excelência. É dizer assim, meus senhores, parem de gastar dinheiro, parem de fazer obras que são medidas avulso e que depois, na sua globalidade, de forma holística, não fazem sentido, e vamos começar a planear de forma harmoniosa e cortar metas. Porquê? Porque há muitas coisas que são feitas no norte do país que são bem feitas e que o sul está agora a começar a fazer. Há trabalhos bem feitos no litoral e que o interior pode apenas replicar, não tem que começar de novo. Nós, normalmente, como também nas empresas, nós trabalhamos muito pouco em equipa. Cruzamos poucas vezes dados. E poucos da informação. As cidades também têm que ser são equipas vivas de trabalho. É impressionante. E no fundo, o nosso país, Paula, é tão pequenino que podemos cruzar essas experiências. Exato. Obrigado, Paula. Obrigado por ter vindo aqui a Não se cruzam as informações, e é esse o problema. Obrigado por ter vindo a este Jornal 2 olhar para as novas cidades de excelência, este projeto que a Paula Teles e a sua equipa desenvolvem, um projeto que está pronto para exportação, nomeadamente para a Espanha. Este ano há menos 1000 professores a conseguir trabalho em Portugal, na lista das colocações, conhecida hoje. Apenas cerca de 5.000 docentes conseguiram horário, quando no ano passado tinham sido 6.000. São agora 35.000 os professores oficialmente no desemprego. Depois de 18 anos de ensino, Paula Francisco recebeu a pior das notícias. Ao consultar as listas definitivas para a colocação de professores contratados, descobre que pela primeira vez não tem direito a uma escola. Nunca pensei não ser colocada nesta altura. Qual foi o sentimento? Revolta, muita revolta, porque há 18 anos que me entrego completamente às escolas que já são muitas, são 20 e tal escolas, aos alunos, sempre fui avaliada com muito bom, entrego-me completamente a tudo, a cada escola onde eu entro eu visto a camisola dessa escola e neste momento estou no olho da rua, como muitos colegas meus. A professora de inglês-alemão já se tinha inscrito no centro de emprego no dia 1 de setembro, como faz todos os anos, mas agora é a sério. Cerca de 40.000 professores concorreram nesta fase, mas apenas 5.000 terão conseguido um lugar. A Associação Nacional dos Professores Contratados ainda não fechou as contas em relação às colocações, mas afirma que este é um dos piores arranques de sempre de um ano letivo. Este arranque de ano letivo é tudo menos normal, portanto nós neste momento temos 72 horas para nos apresentarmos na escola, sendo que os professores podem apresentar até à próxima sexta-feira, vão receber o seu horário, vão se deslocar centenas e centenas de quilómetros, vão ter que mudar os seus filhos de escola para os levar consigo e acima de tudo vão ter que preparar disciplinas, muitas das quais, nomeadamente em alguns cursos profissionais, ainda nem sequer sabem o seu nome nem os conteúdos, portanto isto é tudo o que é normal para o Sr. Ministro da Educação e para a sua equipa, que nós consideramos que não é normal de um arranque do ano letivo.
Cerca de 6 mil professores foram contratados o ano letivo passado, estavam agora numa situação de desemprego ao terem terminado a relação laboral no dia 31 de agosto. Depois de conhecidas as listas, ainda não foi possível confirmar junto do Ministério da Educação o número real de docentes admitidos nesta fase para o ano letivo 2014-2015. Paula Francisco, depois de 18 anos de trabalho como professora, perde agora o emprego, mas não desiste. Vai responder às ofertas de escola e já concorreu a um horário temporário. Sei que ainda somos necessários e sei e tenho quase a certeza, estou convicta que serei chamada numa bolsa, mas esta angústia é inexplicável. As aulas vão começar para a semana e ainda há várias escolas com obras paradas. A Parque Escolar emitiu há 2 dias um comunicado referindo que optou pela suspensão dos trabalhos em 14 escolas por não ter dinheiro para as pagar. Uma delas, com obras suspensas há 2 anos, é a secundária Augusto Gomes, em Matosinhos. Instalações desportivas não temos há 2 anos. Espaços exteriores não temos há 2 anos. Cantina a funcionar, com a cozinha a funcionar, também não temos há 2 anos e estão ali equipamentos montados que não são utilizados. E há um conjunto de outros recursos que não estão disponíveis e não temos há 2 anos. E continuaremos mais algum tempo, não sei quanto. O Ministério da Educação lançou hoje uma campanha contra as praxes humilhantes. Vão ser distribuídos panfletos de alerta nas universidades e foi mesmo criado um e-mail para denúncia de situações irregulares. Mais importante do que estar no regulamento, que é preciso que esteja, mas mais importante do que isso é que depois seja aplicado, isto é, que os estudantes tenham consciência de que algures existe um regulamento que lhes dá esses direitos e que toda a comunidade, colegas, professores, funcionários, tenham consciência de que devem intervir quando há uma situação análoga. O Teatro Nacional de São João volta a mostrar a face ao Porto com uma programação especial. Vamos conhecê-la já a seguir neste Jornal 2. O avião das linhas aéreas da Malásia foi atingido a enorme velocidade por um grande número de projéteis, tendo caído em território controlado pelos separatistas pró-russos. O relatório sobre o incidente não esclarece como foi abatido este aparelho. Samira Kaler perdeu os 2 filhos a 17 de julho. Chaka, de 18 anos, e Miguel, de 11, viajavam no avião das linhas aéreas da Malásia, que caiu na Ucrânia. Para a mãe, a demora em apurar o que aconteceu é motivo de frustração. Actually, I'm reaching out for help to the United Nations, to the government, to everybody. Please solve this issue as soon as possible. Because I have no words for it. I'm speechless. No território controlado por separatistas pró-russos, continuam os destroços do aparelho e os objetos pessoais das 298 vítimas. Apesar do cessar-fogo, continuam os bombardeamentos. Такие обстрелы были, что страшное дело. Мы ночами не спали. Просто обстрел идет, такая канонада. Дома вот так вот ходили. Os primeiros resultados da investigação liderada pelos holandeses apontam para causas externas ao avião. As caixas negras mostram que a última comunicação foi às 13h19 em resposta a um contacto do controle aéreo. Flight MH17 proceeded as normal until it ended abruptly. The cockpit voice recorder revealed no sign of any technical faults or an emergency situation. The flight MH17 broke down in the air. That's because of a lot of damage of the aircraft caused by objects, high energy objects, penetrating the aircraft from outside. That's our main conclusion. Os separatistas garantem que não têm material capaz de atingir o Boeing 777. Os governantes da Holanda e da Malásia querem o caso resolvido na justiça, bem como as famílias das vítimas, cujos corpos continuam a chegar. O relatório final da investigação só deve estar pronto daqui a um ano. Um relatório do Reino Unido refere agora que os militares do Estado Islâmico têm combatido com armas americanas que terão sido recolhidas depois dos ataques dos Estados Unidos no Iraque e na Síria.
São espingardas M16, canhões antiaéreos, mísseis terra-ar e outro tipo de equipamento militar, em que se incluem veículos de assalto AMV. Tinham sido disponibilizados pelos norte-americanos aos iraquianos e também à oposição síria, mas acabaram por cair nas mãos do grupo jihadista. No norte do Iraque, o Estado Islâmico recolheu uma grande quantidade de armas abandonadas pelo exército iraquiano depois dos violentos confrontos em torno da cidade de Mossul. Armas que agora exibem e usam contra civis. O assunto foi abordado na recente cimeira da NATO no país de Gales e alvo de um plano. Already allies have joined us in Iraq, where we have stopped ISIL's advances. We've equipped our Iraqi partners and helped them go on offense. We need to show real resolve and determination. We need to use every power and everything we have in our armoury with our allies, with those on the ground, to make sure we absolutely do all we can to squeeze this dreadful organisation. Além do armamento norte-americano, o Estado Islâmico também recolheu uma grande quantidade de rockets M79 fornecidos pela Arábia Saudita ao exército sírio livre que serviam para combater o presidente Bashar al-Assad. O relatório agora divulgado fala na necessidade de neutralizar estas armas para evitar mais baixas. Depois de 5 anos entaipado e 13 meses em obras, o Teatro Nacional de São João, no Porto, vai ser devolvido à cidade. A partir de sexta-feira, o edifício, que conta com 2 séculos de história, mostra a nova cara. O investimento foi de 960 mil euros. A cerimónia de devolução vai ter início com a exibição de um documentário sobre o restauro, coisa mais ou menos inédita, e depois há uma grande programação. A minha convidada Francisca Carneiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João, bem-vinda. Que festa vai ser esta? Vamos saber tudo da obra e não só. Vamos ficar a saber pelo menos mais alguns detalhes da obra. O filme não é muito extenso, é um filme com cerca de 20 minutos, mas que tenta demonstrar mais ou menos o que é que foi feito, porque é que foi feito, todos os cuidados que Porque todos percebemos, o teatro estava a ficar um bocadinho feio. Estava péssimo, estava mais do que feio, estava a cair. Estavam elementos da fachada estavam a cair, portanto, mesmo em termos de segurança estava em muito mau estado, mas agora está muito bonito. E fez esse filme, que vai ser mostrado na praça, certamente com muita gente a ver, e a partir daqui há alguma programação especial para esta nova cara? A programação continua e nós continuamos, apesar de entaipados e com as condições tão más que continua a funcionar e a nossa prioridade é sempre o que se faz dentro. Agora, este ano há um motivo acrescido de felicidade porque ao iniciar a temporada a parte de fora está mais consonante com a qualidade que nós temos tentado sempre ter dentro. Portanto, é um motivo acrescido de felicidade, mas não há programação especial por isso. Portanto, a nossa programação continua. Temos a cerimónia para assinalar a conclusão da obra de restauro na sexta-feira, como mencionou. Então vamos à cerimónia. Quando é que começa? Como é que vai começar? A que horas podemos ver esse filme? A cerimónia é sexta-feira, dia 12, às 6 da tarde. E é precisamente o filme acompanha mais ou menos o andamento dos trabalhos e vai tentando explicar de uma forma não demasiado técnica o que é que foi feito. E depois o filme provavelmente vai ser editado em versão final para ser comercializado, para quem tiver interesse em comprar. Estamos a ver algumas das imagens da mudança deste teatro. Ao longo dos anos tem tido fortes intervenções. No interior, o teatro mantém sempre aquele aspecto fantástico, mas foi preciso também fazer algumas coisas para ter ainda melhores condições. Sim, a obra não foi tanto ao interior agora, a reconstrução era da fachada só, a empreitada foi de restauro da fachada. No interior são os acertos? No interior, até porque a cobertura foi toda refeita e, portanto, havia imensos problemas de infiltrações e pequenos reparos que foi preciso fazer por causa da cobertura não estar em condições. Agora, de resto, como estava a dizer, a sala tem-se mantido em manutenção constante e com a beleza que todos conhecemos. Estávamos a falar de sexta-feira, o filme eu interrompi entretanto, e depois? E depois vamos ter as pessoas, os principais intervenientes na obra e as pessoas graças a quem ela pode acontecer. Vamos contar com a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura e o Sr. Presidente da Câmara e o Diretor Regional de Cultura do Norte e a Presidente da Fundação Marcos da Silva, porque são as entidades, outras houve, que sem as quais, sem o contributo dessas entidades... Não se teria conseguido manter este teatro. Foi uma conjugação de esforços. Este teatro está no sítio central no Porto, o Porto com uma movida fantástica, com muita gente. Vocês têm sentido também isso no roteiro dos sítios obrigatórios
teatros do Porto já está também em São João. Sim, porque a baixa é notório ver os turistas dia para dia aumentar. Agora, a partir do momento que a tela de obra desapareceu, então dá prazer ver os turistas a tirar fotografias e a fazer mais perguntas, a entrarem mais facilmente, porque muitas vezes, ao ver a tela de obra, achavam que já estava em obras e, portanto, se calhar não estaria aberto. Agora também nós vamos ter algumas medidas reforçadas para tentar captar a atenção dos turistas. Tem também uma preocupação na programação. Quando vamos a Londres temos que ver determinadas peças. Quando vimos ao Porto temos que ir também a uma peça no São João ou ter um concerto no São João? Eu acho que sim e acho que cada vez mais. Portanto, nós temos medidas previstas agora para reforçar e para possibilitar mais o acesso a espectadores não portugueses da nossa programação. O teatro, portanto, tem que ser traduzido. Estamos a pensar em fazer traduções a determinados dias de semana, para que seja mais fácil as pessoas saberem em que dia é que podem ter sessões traduzidas, em que dias é que não têm sessões traduzidas, e a programação muitas vezes também não vai só, o nosso diretor artístico programa não só teatro, mas também dança muitas vezes, que é mais acessível, não tem a necessidade de tradução de linguagem, não é? Portanto é mais acessível a público não português, e novo circo, nós temos agora já em novembro, temos novo circo. No fundo, espetáculos universais. Exatamente, que dá para toda a gente ver. No Teatro Nacional São João. Francisco, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, sugestão para sexta-feira, nova cara no teatro e toda a obra num pequeno filme. Eu volto amanhã às 9, aqui à 2, com o Dia em 40 Minutos. Boa noite, até amanhã.